ele confessou? Ele não confessou absolutamente nada. Era um documento que já estava vinculado a ele, que desde o ano só passado... Só para a gente sempre, como eu até falei para o senhor de algumas vezes, tudo que a gente fala aqui, que o senhor fala mídia, a gente só analisa o material das investigações, né, dos investigadores. Então, quem descobriu o plano Punhal Verde e Amarelo foi a polícia, o senhor sabe disso, o senhor tem todos os documentos. Inclusive, o senhor está correto, a gente já debateu isso em outubro aqui, mas só para deixar claro que nós não... não tem mídia nesse caso, o que os investigadores trazem a gente está analisando. Mas eu vou continuar dizendo respeitosamente a mídia, não estou atacando a mídia. E segundo, não, tudo bem, eu também estou aqui só fazendo contraponto. Queria que o senhor, se o senhor pudesse responder, porque eu queria entender se ele em algum momento ele se arrepende de ter pensado isso, que ele admite... Mas para eu responder isso, querida Sadi, você precisa me permitir contextualizar. Porque, veja, eu não estou mais com dados da Polícia Federal. Eu trabalho com a denúncia. O que a Polícia Federal falou, deixou de falar, para mim não interessa mais. Ele vai se defender do que está na denúncia. Não é do que a Polícia Federal falou no relatório. A questão não é essa. Ele já disse que se arrependeu de escrever esse pensamento. Agora, vocês estão qualificando esse documento como um plano, quando ele não era um plano. Para ser um plano, ele precisava ter sido discutido com pessoas, ele precisava ter metodologia, ele precisava ser compartilhado. Então, segundo o senhor, eram só pensamentos, né, dele? Mas isso foi o que nós dissemos em outubro do ano passado. Era um compilado Mas que previa matar Lula e Alckmin, como está no documento. Não previa matar. Aonde é que está escrito vamos matar Lula e Alckmin? Mas eu quero que o senhor... Está lá, neutralizar. Está lá, neutralizar. Está lá escrito. Valdo, é só você dizer para mim aonde que... Ô, Merval, desculpe. É só você dizer para mim onde está escrito assim, senhores. Está escrito no documento, o senhor sabe que está escrito. Mas aí, querido A gente Merval, pode ler. Eu vou pegar aqui para o senhor que a gente leu. Vamos ler. Neutralizar não é o quê? Diz Alexandre de Moraes. Mas o que era, então? Diz Alexandre de Moraes. Mas o que era neutralizar Lula e Alckmin? Querido Sadi, era o que nós dissemos em outubro do ano passado. É só rever a matéria. Doutor Marcos, a gente vai botar aqui, então vamos ler aqui. A gente tem, porque a gente preparou tudo aqui. Eu vou chegar perto, porque eu não enxergo de perto. Não tem problema, eu leio para o senhor. Aí, se o senhor tiver alguma dúvida, me pergunta que eu ajudo o senhor aqui. Considerando a vulnerabilidade do seu atual estado de saúde... Deixa eu ler aqui, doutor. Deixa eu ler aqui para o nosso assinante. Espera aí. Jeca, considerando a vulnerabilidade de seu atual estado de saúde e sua frequência a hospitais, envenenamento ou uso de química remédio que lhe cause um colapso orgânico. A sua neutralização abalaria toda a chapa vencedora, colocando-a, dependendo da interpretação da lei eleitoral ou da manobra conduzida pelos três poderes, sob a tutela principal do PSDB. O Joca, considerando a inviabilidade do 01 eleito por questão de saúde, a sua neutralização extinguiria a chapa vencedora. Como reflexo da ação, não se espera grande comoção nacional. E o Juca, como iminência parda do 01 e das lideranças do futuro governo, a sua neutralização desarticularia os planos da esquerda mais radical. Como reflexo da ação, não se espera grande comoção nacional. Coloquei aqui só porque o senhor falou que não, onde estava isso no documento, para ser justa com o assinante. Mas o que ele... Mas o que ele justifica? Tem que saber o que é o plano. Mas o que é neutralização, então? Vocês estão dizendo... vocês têm que dizer para mim. Vocês estão dizendo que é um plano. O que é um plano, então? O que é colapso nervoso orgânico, então? E envenenamento? Não tem... Eu quero que você me diga o plano. Plano de matar alguém. Doutor Marcos, mas o que eram esses pensamentos, então? O que eram esses? Mas já disse que era pensamento. Por exemplo, me mostra no documento onde está Alexandre de Moraes. Doutor Marcos. No documento. Doutor Marcos. Mas só antes, o Otávio Guedes. Querido Guedes, mas antes era preciso mostrar no documento onde está Alexandre de Moraes. Tá, vamos lá. Primeiro, vamos voltar para o documento. Vamos voltar para o documento, então, doutor. Por que o seu cliente pensava em pistola, fuzil, metralhadora, lança-granada ou lançador de foguete? Para que tinha isso nos pensamentos mórbidos do seu cliente? Não tem. É um pensamento que, se fosse mórbido, a denúncia teria que ter atribuído a ele tentativa de homicídio. Simples. Bom, a denúncia não imputa a ele tentativa de homicídio. Bom, sobre Alexandre de Moraes, o que a denúncia diz sobre o seu cliente? Diz que ele era o responsável, diz que o plano era para neutralizar autoridades públicas centrais do sistema democrático, tramar contra a vida de Alexandre de Moraes e dos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva. Blá, blá. Aí o senhor pergunta, cadê o Alexandre de Moraes? A denúncia diz que o seu cliente
coordenava as ações de monitoramento e neutralização de autoridades públicas. Então, o desdobramento do plano Punhal Verde e Amarelo foi o Copa 22. E a denúncia, o seu cliente está no banco dos réus, porque ele, segundo o Ministério Público, coordenava o monitoramento e a neutralização, entre eles, do Alexandre de Moraes. Aí é que entra. O Alexandre de Moraes. Querido Guedes, eu posso esclarecer? Primeiro, era melhor botar o trecho do depoimento dele que esclarece isso que você falou. Primeiro, não tem conexão desse arquivo eletrônico com o Copa 22. Isso já foi comprovado, inclusive, com a leitura da denúncia coletiva do CID. Então, vocês estão um pouco atrasados, eu peço que vocês vejam isso. Segundo ponto, ele esclareceu, e o Mauro Cid também esclareceu, ele não fez parte de coordenação e monitoramento de absolutamente ninguém. Quem disse isso foi o Mauro Cid, não sei o que estou dizendo, não. Eu indaguei o Cid. O Cid, o ministro, inclusive, tive presidida pelo excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Então, eu quero que, repito, primeiro, não existe conexão entre o documento e Copa 22. Isso é fato incontroverso, querido Guedes. Isso é fato. Eu peço a condenação do meu cliente doutor, se tiver conexão. Sabe que eu queria que o senhor voltasse um pouco, porque ainda não ficou claro, talvez para o nosso assinante também. Quando ele fala em neutralizar, como foi impresso isso, né? A gente tem as datas aqui, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas esses documentos foram impressos no Palácio do Planalto, como o senhor sabe. Isso a gente já sabia. Peraí, eu queria pedir para o senhor para eu terminar a minha pergunta. Aí o senhor responde, porque aí eu sei, é difícil, mas espera. Eu não consigo responder, que vocês não deixam. Não, é porque o senhor não respondeu a pergunta que foi feita, eu só estou voltando nela, só isso. Eu respondi a pergunta que foi feita. Não, eu perguntei se ele se arrependeu de pensar isso nas conversas com o senhor. Ele acabou de falar que se arrependeu de escrever o pensamento. Não, de escrever, mas não de dispensar. De digitalizar, ele falou. Dispensar o quê, querido Guedes? Dispensar o quê? Eu não entendi. Não. A Sadinho está perguntando se ele se arrependeu de digitalizar. Porque digitalizar, ele, na minha opinião, sai da cogitação e entra no planejamento. O senhor sabe disso. Mas agora. De jeito nenhum. Eu queria que o senhor explicasse por que ele mandou a seguinte mensagem para o Mauro Cid no dia 8 de dezembro de 2022. Durante a conversa que eu, seu cliente, tive com o presidente, ele citou o dia 12, da diplomação do vagabundo, diplomação do Lula. Não seria uma restrição, que isso pode, que qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro. E na hora eu falei, pô, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. O que o general Mário Fernandes queria colocar em ação e, segundo ele, consultou o presidente Jair Bolsonaro, que deu um aval para que acontecesse até 31 de dezembro. Que era essa ação? Querido Guedes, vocês não viram o depoimento dele? Ele já esclareceu isso, inclusive, com o magistrado. Ele esclareceu esse trecho que você leu. Então, vocês vão ter que pegar, eu não posso falar por ele. Está mas lá, o senhor não é advogado dele? A gente está aqui, doutor. o assinante... Tomás, deixa eu explicar. Querido, o assinante não ouviu também o depoimento dele. Então, essa aqui é uma oportunidade do senhor falar. Não, eu vou falar o que ele disse. Ele não tratou nada de Punhal Verde. Se vocês me deixarem falar, eu vou conseguir falar, Guedes. Primeira coisa, você disse que digitalizar supera a cogitação. Quem diz isso não sou eu, direito penal. Tem absolutamente nada a ver o fato dele ter escrito e impresso que é superado a cogitação. No plano de vista da ciência penal. Com todo o respeito, querido amigo Guedes. Então, você me desculpe, você está equivocado do ponto científico penal. E falo isso com muito respeito. Segundo ponto, ele esclareceu isso ao magistrado e vocês tiveram acesso ao depoimento. Porque vocês acabaram de apresentar para o assinante um trecho. Por que não apresenta para o assinante, já que ele não sabe, o trecho dessa parte do depoimento que você me indaga? Mas eu explico, não tem problema algum. Não vai ser com as palavras dele, e qualquer dúvida é só botar para o assinante o interrogatório dele inteiro, é mais fácil. Por que não se bota para o assinante, por exemplo, o depoimento do CID, que diz que ele não participou de monitoramento algum, que ele não tinha conhecimento algum? Por que não bota o depoimento do CID perante o ministro Alexandre de Moraes, que demonstra que ele tratou com o Rafael Martins sobre o Copa 22? Nunca tratou de Punhal Verde e Amarelo. Então eu vou tentar esclarecer, talvez não fique. Eu não me lembro todas as palavras que ele disse ontem, a gente saiu 22 horas e pouco da audiência, mas ele esclareceu que não tinha absolutamente nada a ver. Ele ouviu de corredor que tinha uma discussão a respeito desse decreto, que se qualifica como minuta
do golpe e disse que se alguma coisa, se o presidente tivesse interesse de fazer alguma coisa, tinha que ser da diplomação. Agora vocês estão querendo conectar o punhal verde e amarelo a essa fala, quando o Cid disse, eu desconheço o punhal verde e amarelo. Aí o senhor citou... O senhor citou o punhal verde e amarelo, só para eu voltar aqui, porque ele imprime em 2 ocasiões, né? Perfeito. Nas 2, uma cópia só. O senhor me corrija se eu estiver errada, por favor. Claro. A primeira, no 9 de novembro, às 17h09, no Palácio do Planalto. No mesmo dia, às 17h48, ele vai ao Palácio da Alvorada. E depois, no 6 de dezembro, às 18h09. E nesse horário, a PF diz que o Bolsonaro estava no Palácio do Planalto. Um dos raros momentos que o ex-presidente foi ao Palácio depois da derrota. Aí eu pergunto para o senhor, se foram pensamentos, por que ele imprimiu 2? Ele ficou pensando isso quase um mês. O que ele explicou disso? O que você precisa saber, Sadia, é que o fato de imprimir não retira que era um pensamento. É isso. Mas um mês, aí ficou elaborando esse pensamento. Mas aí você está querendo, aí você precisa me perguntar, mas um mês, beleza, ele imprimiu no mês seguinte. E qual é o problema? Ele imprimir e ter rasgado. O problema é se ele tivesse compartilhado com alguém, definido estratégia. É que ele fez modificações no plano, né? Que o Ministério Público disse que isso aconteceu. Mas é o que o Ministério Público diz, que ele compartilhou com o presidente pela coincidência de horários, de impressão, telefones celulares que estão lá no Palácio. Essa é a acusação do Ministério Público. O Ministério Público, ele disse coincidência não nesse sentido. Ele disse coincidência em relação a Rafael Martins. Se o Ministério Público vai condenar dizendo, olha, essa coincidência que condena, ótimo. Eu queria que o Ministério Público apontasse. O que o senhor está garantindo, é que ele ficou um mês com esses pensamentos que ele digitalizou, de neutralizar, que a polícia diz, e o PGR, que seria matar o presidente Lula e o Geraldo Alckmin, o vice-presidente. E depois ele fez modificações em dezembro, mas que ele não dividiu isso com ninguém. Era tipo uma espécie de diário, assim, que ele estava pensando. Ele não falou que modificou esse documento. Quem está dizendo que ele ia matar são vocês, não é ele nem o documento, eu respeito. Ele falou que fez modificações, doutor. Ele falou que fez modificações no documento do gabinete de crise, Sadia. Vocês têm que ver melhor o depoimento dele. Ele renomeava o Arquizo com o nome dos carros dele. Isso é modificar. Modificar, sim. Não. Renomear arquivo. Então, ele mexia no arquivo, doutor. Não, desculpe. Não, isso é você que está dizendo, Guedes. Doutor Marcos, isso é você que está dizendo, Guedes. Explica as armas, então, no pensamento digitalizado dele. Eu não tenho que explicar as armas dele. Vocês têm que mostrar, junto com o Ministério Público, onde que está a tentativa de homicídio. Não, quem tem que mostrar isso é o Ministério Público. A gente tem que perguntar, é o que a gente está fazendo com o senhor, doutor. Você está perguntando, eu estou respondendo. Então você tem que perguntar para o Ministério Público, não é para mim, porque ele não está denunciado por tentativa de homicídio. Mas ele traduz neutralizar sendo o quê? Mas você que estão dizendo que neutralizar é morte, Sadia. Então, estou perguntando para o senhor Ele não planejou matar ninguém. Mas neutralizar seria o quê? Ele não planejou matar ninguém. Mas neutralizar seria o quê? Neutralizar seria o quê? Neutralizar não